Rabisco. 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 Rabisco Podcast, uma produção, canal Diversão e Arte. Fala, ouvintes do Rabisco Podcast, aqui é Tom Miranda, tudo bem com vocês? Estamos muito felizes de estarmos aqui nos reunindo novamente, eu, Bia e Dinho, para poder celebrar esse mês de aniversário do canal Diversão e Arte. Aniversário este de 7 anos, né, das nossas existências, resistências e atividades, né? Estou muito feliz porque não é fácil fazer 7 anos de atividades ininterruptas, né? E que a gente está aí no mercado para poder observar e olhar um pouquinho sobre o cenário cultural, né? O cenário da nossa arte e cultura. E eu queria aqui trazer uma provocação para vocês sobre esses 7 anos, né? Diz que o número 7, em diversas manifestações sociais, ele é lido como o número da perfeição. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês destacariam na cultura das artes nesses 7 anos de cobertura do canal Diversão e Arte no cenário cultural brasileiro. E o que mudou para vocês, né? O que a gente avançou? Qual a radiografia que vocês fazem da arte e cultura desde o ano de 2016, que foi o ano de nascimento nosso do canal? Eu vou começar respondendo, e para mim, assim, um dos momentos mais incríveis, acho que a gente passou no canal, e aí tá dentro disso, foi justamente, eu sempre falo dele, né, mas é porque é algo muito marcante para mim mesmo. É o encontro com Daniel de Oliveira, né, o ator e compositor, cantor, enfim, ele é várias coisas, mas a gente conhece muito o trabalho dele como ator no audiovisual, né, tanto nos cinemas quanto na TV, em novelas, séries e minisséries, enfim. O Daniel, ele é um ator que eu vejo um ator muito completo, né? O encontro com ele foi um encontro muito inusitado, né? Nas vésperas da gente lançar o canal Diversão e Arte em 2016, eu tive um encontro inesperado com ele nas ruas de São Paulo, ali na região da Paulista. E a gente já tinha conversado antes por mensagem, e a gente se relembrou, né, quem era um outro, e eu fiz um convite ali para ele, né, falando um pouquinho bem rápido do canal, e ele dias depois fez uma surpresa e apadrinhou o canal com um vídeo tão lindo e aconchegante, falando sobre a importância da cultura em um país, né? E ali veio o apadrinhamento artístico do Daniel de Oliveira. Depois, um ano depois que o canal foi lançado, a gente teve um encontro com ele no Rio de Janeiro para poder gravar um bate-papo de celebração de 1 ano do canal. E é um dos momentos, acho que mais icônicos que nós três como equipe, tivemos, né? Que nós fomos ao Rio de Janeiro, adentramos os estúdios Globo, lá em Jacarepaguá, né? Lá no antigo Projac, né, que eles chamavam, hoje em dia chama Estúdios Globo, e fizemos uma entrevista muito sensível. A Bia estava muito inspirada naquele dia também,
com as perguntas, e o Daniel muito entregue ali àquela comunhão que nós tivemos ali, para poder falar um pouquinho sobre a carreira dele, sobre o olhar dele para a cultura, sobre o olhar dele para as artes, né? Sobre a trajetória dele, né? no campo cultural. E foi algo muito bonito. Até hoje as pessoas acessam, comentam, né? no nosso canal do YouTube sobre essa entrevista. E eu acho que ela é um marco. E desde então a gente ficou muito amigos, muito próximos. Toda vez que o Daniel ele tem algum lançamento de audiovisual, principalmente aqui em São Paulo, ele entra em contato com a gente, quer que a gente esteja, pelo menos um de nós esteja presente na coletiva ou na pré-estreia das coisas que ele tem feito. E é sempre muito bom acompanhar essa carreira, porque ela atravessa a gente de uma forma muito especial. Então esse seria o meu destaque, né, desses 7 anos aí. Tem muito mais, tá? E acho que nos próximos a gente pode falar um pouquinho também. Mas eu queria saber de vocês dois, Bia e Dinho, o que vocês acham? Quais são esses destaques que vocês poderiam mencionar aqui pra gente? E aí, Tom, e aí, Dinho, e aí, ouvintes do podcast Rabisco, amigos do canal Diversão e Arte. A gente está aqui num momento muito bonito, porque eu acho que completar 7 anos de um projeto como Canal Diversão e Arte é um privilégio, na verdade. É um presente para todos nós, porque é um projeto feito com muito amor, com muita dedicação, com uma entrega, né? Que acho que a gente nunca fez nada comparável a isso, no sentido do quanto a gente se doa para esse projeto, né? E 7 anos, né? Esse 7 aí na nossa vida, eu acho que é um momento muito emblemático. Eu gosto desse número por uma série de razões. A minha empresa, né, a minha pessoa jurídica, inclusive, se chama 7 Veredas. E, enfim, eu acho que para a gente fazer uma retrospectiva do que foram esses 7 anos para a cultura, né, extrapolando aí o universo do canal, é um grande desafio, né, porque o Brasil vive assim, a gente vive num atropelo e numa velocidade e numa inconstância, numa instabilidade que acabou se tornando, de certa forma, uma característica, né, do campo da gestão da cultura no país. E falando isso em todas as esferas, né, não só em uma. E então é um desafio a gente construir uma leitura sobre os 7 anos, né, fazendo um paralelo aí com os 7 anos do canal. Eu acho que a gente começou de uma forma muito embrionária, assim, quando a gente começou o canal, com uma intenção de criar um meio, né, de conversa no YouTube, num momento em que o YouTube, quando a gente acessava o YouTube, a gente tinha acesso a muito conteúdo, a reprodução, né, em vários níveis, de conteúdos midiáticos muito massificados, né, com conversas muito frágeis, muito superficiais. E quando a gente veio com a proposta do canal, a gente veio com uma proposta despretensiosa de não precisar ser comercial, de não precisar se render a nenhum tipo de negociação, né, que impusesse algum limite para aquilo que a gente produzia enquanto conteúdo. Então a gente começou com programas enormes, né, de meia hora, 40 minutos, 20 minutos. A gente não tinha uma preocupação de tornar um estrondo, um sucesso, até porque a gente escolheu falar da cultura sob uma ótica mais vertical, e aí a gente sabia que a gente ia falar com um número menor de pessoas, mas que a gente nosso projeto sempre foi esse. Eu acho que nesses 7 anos a gente alcançou exatamente isso, que a gente não virou
o canal não virou uma coisa estrondosa em números de acesso, mas ele tem um número de acesso muito expressivo para o campo cultural, e ele tem especificamente um diálogo muito fino com um perfil de público que nos é muito, muito caro, né? No sentido de nos é muito importante, porque é um público que se propõe a refletir, a pensar, a construir leituras críticas, né? É um público que frequenta teatro, é um público que frequenta espetáculos dos mais diversos, né? Níveis, gêneros, segmentos, mas é um público que tem um olhar muito afiado para a cultura, que foi isso que a gente sempre quis, né? A gente nunca quis abrir uma conversa para perguntar qual é o seu prato preferido, né? A gente queria, se a gente fosse falar de prato preferido, a gente ia mergulhar na experiência desse prato, né? No que ela gera, que memória ela traz, ou o que for. A gente sempre se pensou de forma vertical. Eu acho que isso foi o que sempre nos balizou aí durante esses 7 anos, né? Agora, sobre o Brasil, acho que é meio impossível a gente construir uma leitura em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo de programa aqui, né? De podcast, porque os 7 anos de Brasil são uma volta, uma reviravolta, um embrolho muito grande para a gente tratar. Eu acho que a gente agora vem avançando no campo cultural no sentido de organizar a casa novamente, né? A gente tem pessoas muito interessantes, pelo menos no Ministério da Cultura, que estão pensando em como garantir não só a manutenção, né, e a recuperação, eu diria, porque muita coisa foi desvirtuada, né, nesses anos que se passaram, mas a recuperação dos mecanismos mesmo de apoio à cultura, mas com uma preocupação muito consciente de democratização, de um cuidado muito fino também, no sentido de pensar qual é a viabilidade das propostas que pretendam a descentralização, como criar meios para incentivar a descentralização, tirar a produção cultural única e exclusivamente do eixo Rio e São Paulo, quando a gente está falando do uso de dinheiro federal. Então a gente tem pessoas muito interessantes, e aí eu não estou falando de sujeitos que representam a política brasileira, eu estou ultrapassando essa discussão da política, apesar da gente, quando fala de sociedade, está falando o tempo todo de política, né? Mas eu estou querendo analisar quem são esses sujeitos que sequer têm seus nomes visibilizados, assim, né, que sequer tem a sua, e que são fundamentais, né? Eu penso em várias figuras que hoje estão dentro do Ministério, especificamente no Ministério da Cultura, falando sobre a Lei Rouanet, por exemplo. A gente tem a figura do Enilton Menezes, que é uma figura muito interessante para pensar e discutir o campo cultural e os mecanismos de acesso à cultura. Então a gente tem outras figuras tantas que estão ali fazendo um trabalho que eu acho que é de recuperação, né, no sentido de trazer de volta essa organização cultural. A gente sente imediatamente a resposta. A gente sente agora, nesse momento, né, um mercado aparentemente, porque a gente está começando a sentir esse movimento, aquecido, né? A gente tem visto muita produção sendo em processos de elaboração, de planejamento. A gente tem visto muita produção, principalmente em São Paulo, mais do que no Rio, uma quantidade muito grande de boas produções em cartaz. A gente tem visto as salas cheias de novo, eu tenho visto exposições cheias novamente. Então a gente tem visto aí de certa forma, uma retomada, e eu espero que isso seja realmente não só um fôlego, né, mas que seja realmente um indício de alguma coisa.
né, para que esses próximos anos sejam melhores, né, para os sujeitos, para os fazedores de cultura e para a população brasileira de forma geral, né? E eu acho que eu tenho mais segurança de pensar sobre esse presente do que tentar construir uma leitura de passado, até porque eu acho que algumas coisas num passado recente, no campo da cultura, nem valem a pena ser discutidas e lembradas, né? Porque houve uma tentativa de desqualificação dos sujeitos da cultura, houve uma tentativa de desarticulação das políticas públicas de cultura, especificamente da Lei Rouanet, houve muita disseminação de fake news, então a gente teve muito problema no campo cultural, né? Eu acho que a gente tem muito ainda a pensar, a crescer, a debater, e acho que a gente não pode ter simplesmente um olhar apaixonado agora, né? Eu acho que a consciência crítica a gente não pode perder ela de vista. A gente tem que conseguir continuar construindo leituras críticas para que a gente possa justamente trazer o tempo todo melhorias para o setor. Né? E na esfera municipal, por exemplo, falar de São Paulo, a gente teve finalmente a volta do PROMAC. Né? A gente ainda não pode falar sobre qual é o reflexo da volta do PROMAC, que é a lei municipal, que ficou ano passado parada, que estava assim, sendo prometido um novo edital e ele nunca vinha, né? Então, mas ele voltou agora. Agora, analisar isso ainda não é possível, porque a coisa está começando a acontecer. O PROAC, que é a lei estadual, vem funcionando, né, de forma quase que sem parar, né, com os limites de orçamento anuais e tudo, mas ele é um mecanismo muito forte que vem se mostrando cada vez mais forte, e a luta é para que a gente, né, constitua uma base sólida para que não seja um programa que fique, né, à mercê de interesses políticos. Ele vem se fortalecendo nesse sentido, isso é muito bom. A gente tem os editais, a gente tem a aprovação da Lei Paulo Gustavo, a gente tem a gente tem a Aldir Blanc, a gente tem muita coisa aí que tá, é esse conjunto de ação que vai configurando o campo cultural, né? E que eu acho que apontam para um momento muito interessante. Eu tenho trabalhado demais, eu trabalho só com cultura e eu tenho trabalhado demais. E eu acho que isso também é um bom indício, né, para a gente analisar esse setor, né, as nossas próprias práticas, cada um de nós, né, o Tom, Dinho, né, cada um no seu setor. A gente trabalha todos juntos e todos separados, e a gente tem um volume muito grande, né, de trabalho. Isso é também uma boa leitura para se fazer. Acho que é isso. E feliz aniversário para o canal Diversão e Arte, para cada um de vocês, Dinho e Tom. Fala aí, galera do Rabisco Podcast, Bia, Tom, é isso aí, Bia, parabéns pra gente, feliz aniversário pro canal, feliz aniversário Tom, feliz aniversário Bia, feliz aniversário canal Diversão e Arte. E estamos de parabéns e comemorando com todos esses 7 anos de canal Diversão e Arte. E quanta história, como lembrar de cada uma delas, porque muita gente passou pelo canal, muita gente mesmo. Eu fico aqui tentando recordar das pessoas. Aí a gente tem Fernanda Montenegro, que foi emocionante a participação dela aqui, inclusive no Rabisco. Tem Lília Cabral, que participou recentemente, inclusive. Tem tanta gente super bacana, gente do teatro que esteve com a gente, diretores de televisão, diretores de teatro, diretores de cinema estiveram com a gente. Inclusive, é uma das coisas que eu sempre tive mais ligação nessa questão do audiovisual, então acabei sempre me envolvendo um pouco mais com o que diz respeito ao audiovisual, assistindo pré-estreias de filmes, entrevistando atores, diretores de filmes. Então tem muita coisa marcante. E lembrar desses 7 anos é super interessante. Lembrar quando a gente começou ali, quando eu comecei no canal há 7 anos atrás, uma coisa de bastidor. Imagina você começar e ter que
montar equipamento, ter que entrevistar, ter que posicionar, ter que direcionar algumas pessoas de renome na televisão ou de renome no teatro, de cara. E isso é um aprendizado também muito grande, porque a gente sempre se imagina, poxa, eu vou ter que posicionar um grande ator, um grande diretor, eu vou ter que direcionar ele, eu vou ter que informar ele o que vai ser feito, eu vou ter que direcionar as falas dele, eu vou ter que fazer todo esse trabalho. É impactante, mas ao mesmo tempo é um aprendizado sem igual. E a gente tem aprendido muito nesses 7 anos e continuamos aprendendo. E a gente pegou no meio desse tempo uma pandemia. Eu acho que essa pandemia também nos trouxe grandes lições nesse lugar da arte. Seja lições políticas, lições de como lidar com essa nova situação, e que já não era tão nova, porque a gente já tinha as ferramentas em mãos, só não aplicava elas de forma tão explícita na nossa forma de trabalho. E na cultura, eu acho que essa talvez seja uma das maiores mudanças nesse período de 7 anos que a gente passou, que foi realmente a forma de ver as coisas, a forma com que a gente se dispõe a desenvolver material, a desenvolver conteúdo, a assistir conteúdo, a consumir conteúdo. A gente passou muito para resumir o máximo possível de ações dentro do universo online, seja para nos reunirmos, seja para decidir o que fazer, ou seja mesmo até para assistir um espetáculo. Vários espetáculos, era o único talvez meio que a gente tinha de se apresentar, de ter contato com o público, era apresentações online nesse período de pandemia. Então a gente acabou aprendendo a lidar mais com o universo online. Claro, agora que passou o período da pandemia e a gente já voltou a ir ao teatro, já há quase um ano que a gente está podendo ir com mais tranquilidade, agora já deixamos de usar máscaras, então os contatos estão acontecendo de forma mais constante, mais presente, tem vários espetáculos acontecendo, então a gente sente ainda essa ineditismo do teatro. Isso a gente teve novamente nesse período. Foi muito gostoso também voltar ao teatro presencial e também não deixar de lado todo o universo virtual, todo o universo online que veio para ficar. Inclusive, como meio de mídia geral, os streamings estão aí. Eles já estavam antes e se firmaram, né, totalmente durante a pandemia. Então hoje a gente já não o streaming se tornou uma emissora de TV aberta, paga não, na verdade, mas tornou uma emissora, um meio de assistir, de consumir conteúdo, talvez quase que no mesmo patamar de uma televisão aberta. Hoje quando se lança algo no streaming, ele tem a mesma força ou até mais força do que um produto da TV aberta. Tem ali, estão tete a tete, em termos de alcance, em termos de comentários, em termos de publicidade. Então acho que a arte e a cultura ganhou muito nesse lugar da internet. A internet se tornou um meio mesmo de consumo de arte. Até mesmo indo ao teatro, você acaba querendo mais informações daquele espetáculo, você vai no Instagram daquela peça, você acompanha o que está acontecendo, bastidores, quem assistiu, fotos, enfim. Isso se tornou muito mais constante. É muito mais constante você ver pessoas que vão ao espetáculo e querem publicar fotos que estavam lá assistindo aquele espetáculo, querem recomendar, eles tiram foto com os artistas, com os atores, com o elenco, publicam isso, marcam, e existe uma troca de comentários. Então acho que o que aconteceu talvez de mais interessante nesses 7 anos é o quanto isso cresceu, né? Essa troca online de espetáculos, de que o que está sendo visto, o que eu vi, o que eu gostei, eu quero falar com os atores, eu fotografo, eu publico, eu conto para as pessoas. Então esse lugar ganhou muito espaço nesse período todo. Isso é bem legal, porque teatro é isso. Eu acho que a diferença maior em que eu vejo em todas as artes é que o teatro ele tem calor, né? Tem essa coisa da presença, tem essa coisa de estar próximo. Então você está na plateia, você tem outras pessoas que também estão ali na plateia com você, sentindo aquela troca imediata entre o artista que está no palco, entre a plateia que está assistindo. E eu gosto muito não só essa troca,
no momento do palco, como é aquela troca que acontece depois, que vários atores têm aquele momento de encontrar o público também. Enfim, eu acho que tudo isso faz parte já de toda a experiência que é o teatro. E agora a gente está podendo vivenciar tudo isso de novo, que a pandemia meio que deu uma pausa, reduzimos todas as restrições, então está sendo possível revivenciar tudo isso. E a gente passou por todo esse período nesses 7 anos. E eu fico sempre lembrando, poxa, são 7 anos, 7, o nosso número mítico. E eu tenho um programa chamado 7, que inclusive é para falar sobre a 7ª arte. Então acho que todos nós temos um pouquinho do 7. Então o 7, ele é realmente muito especial. E a gente está de parabéns, e o nosso público está de parabéns. E vamos lá, comemorar 7. Rabisco. Eu queria apresentar para vocês hoje aqui a proposta que a gente está trazendo a partir de hoje do quadro Meu Olhar. O André Souza é um convidado super especial que vai passar a trazer contribuições das experiências da cultura, sem pretensão de ser um crítico, de ser um jornalista, ele é um espectador, ele é uma pessoa comum no dia a dia, como qualquer um de nós, que vai a uma experiência cultural e conta pra gente sobre essa experiência. Por isso, Meu Olhar é o olhar dele sobre a experiência cultural. Então a gente vai sempre trazer alguma dica, algum olhar do André, e eu quero dizer, André, seja muito bem-vindo aqui. As suas falas e as suas contribuições vão ser deliciosas e vai ser muito bom a gente partilhar e compartilhar disso com você. E qualquer hora a gente te traz aqui para um bate-papo, para a gente conhecer quem é o André e por que ele está sendo convidado aqui para marcar essa presença constante aqui com a gente também. Oi, galera do Rabisco, aqui tá falando o André Souza. Tô aqui para contar para vocês que 27 e 28 tivemos aí a Virada Cultural. Galera, foi muito bom, desde teatro, músicas, shows, as atividades gratuitas, tivemos biblioteca também, foi 24 horas. Então, galera, foi muito bom. E eu estive também, né? Eu estive no sábado à noite, fui lá conhecer, para ver, tal direitinho, conhecer. Eu fui ver o show da cantora Amanda Magalhães, que subiu no palco São João. Gente, foi muito legal. Galera do Rabisco, tudo de bom para vocês, um abraço, tchau, tchau. Suas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento canal Diversão em Arte. A sua identidade digital brasileira. Fala, galera! E aí, vamos então agora para uma rodada de dicas culturais? Eu vou começar pelas minhas, claro. Bom, eu tenho 2 dicas culturais, acho que na verdade são 3. Todas lá no Itaú Cultural, ou seja, tudo de graça. Itaú Cultural que fica na Avenida Paulista, no número 149, e que você pode curtir diversas coisas, exposições, teatro, música e diversas programações ali, tudo gratuito para o público, para poder curtir o melhor da arte e cultura. E o que tem lá no Itaú Cultural, que está acontecendo, 2 exposições. Uma está saindo em cartaz agora no mês de junho, que é a Ocupação Dona Onete. Então são os últimos dias para você curtir. Então vá conhecer um pouco mais sobre essa mulher maravilhosa lá do Pará, essa cantora que começou a carreira aos 70 anos e tá aí distribuindo amor através de música, né, que é uma coisa tão linda que ela faz e que serve muito pra gente repensar a nossa vida, né? Às vezes a gente para e acha que tipo, eu cheguei em tal idade, acabou. Não, ela tá aí pra mostrar que aos 70 anos ela começou a carreira de cantora, que foi realizar um sonho, né? E tá aí até hoje, fazendo muito sucesso e sendo uma representante típica
do nosso norte, né? Então, eu recomendo Ocupação Dononete, lá no Itaú Cultural. Outra exposição que está rolando, que desde o mês passado, que está um sucesso, é a exposição Além das Ruas, a História do Grafite, que reuniu diversos artistas contemporâneos e das antigas também, para falar sobre a história do grafite. É uma exposição que está lindíssima, em 3 pisos lá do Itaú Cultural, no primeiro, no -1 e no -2, contando essa história maravilhosa. E tem desde artistas muito conhecidos como os Gêmeos, a Nina Pandolfo, né, o Cobra, como artistas que a gente desconhece, mas que tem um trabalho tão incrível quanto. Então, eu recomendo. A exposição tá lindíssima lá no Itaú Cultural e vale a pena a sua visita, tá? E semana que vem vai ter 4 shows da cantora e compositora Kátia de França, e que dispensa comentários. Kátia, ela é uma artista também cheia de vigor e que está aí fazendo história no nosso cancioneiro brasileiro. Acho que vale a pena vocês conferirem Kátia de França na Sala Itaú Cultural nos dias 8, 9, 10 e 11. E cada um dos dias ela vai trazer um artista convidado para poder estar ali com ela, dividindo o palco, viu? Então, minhas recomendações, todas do Itaú Cultural, e eu acho que vale a pena vocês tentarem conseguir aí seus ingressos. A Kátia de França precisa retirar ingresso, é gratuito também, mas a gente sempre, o Itaú Cultural sempre recomenda, tipo, esgotou? Venha tentar pelo menos aqui a fila essa presencial que sempre dá bom para quem insiste, tá bom? Então é isso. E vocês, meninos, como que estão as dicas de vocês? Rabisco. E aí, então, vamos às dicas culturais. Eu, já que falei muito de São Paulo para falar sobre essa leitura dos 7 anos, eu queria agora dar 2 dicas sobre a cultura, sobre 2 lugares, na verdade, no Rio de Janeiro. E eu vou falar especificamente de artes visuais e de espaços a serem visitados, para quebrar um pouco a lógica de sempre falar só de teatro, né? Eu queria falar sobre o sítio Roberto Burle Marx, no Rio de Janeiro, em Guaratiba. É um sítio para visitação, são 40 hectares, onde morou o Burle Marx. Então a gente, quando visita esse lugar, a gente visita a casa dele, a gente visita os projetos de paisagismo dele, a coleção, né, de botânica dele, mas ele também pintava, ele também esculpia, ele tem projetos incríveis e ele também era um colecionador de arte. Então quando você vai ao sítio, para ir ao sítio você precisa fazer uma reserva e é só com visita agendada, e tem um monitor que caminha junto com a gente pelo espaço do sítio e vai, né, contando as histórias pra gente. É fundamental. Eu falo que eu não gosto de passeio de grupo, né? Eu sou daquelas que foge disso, mas eu acho que tem lugares que, se a gente não tiver alguém que nos direcione o olhar, a gente absorve muito pouco sobre o lugar. E o sítio Burle Marx é um desses espaços. Então é muito interessante o passeio. Você ter acesso às coleções dele, às casas, né? Porque tem mais de uma casa dentro do sítio, aos espaços de convivência, de vivência dele, as obras dele que ali estão também. Enfim, é uma experiência muito,
muito, muito bonita. Você faz a reserva pelo site, o ingresso é R$10, é irrisório, né, simbólico, e é um espaço lindo, lindo, maravilhoso no Rio de Janeiro. O Burle Marx, ele doou o sítio para o IPHAN, com a condição de poder viver lá até morrer. E foi isso que aconteceu. Então, quem mantém o espaço hoje é o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E então é um lugar assim, é um lugar incrível, é um lugar muito bonito. Então fica a dica do sítio Roberto Burle Marx. E vou falar de um outro Roberto, que a gente só conhece ele como dono da Rede Globo, que é a Casa Roberto Marinho. Casa Roberto Marinho também era um local de moradia do Roberto Marinho, que também foi um grande colecionador de arte, e é um espaço muito agradável no Rio de Janeiro. É ali no Buchicho do Rio, né, Cosme Velho, por ali, mas é um lugar assim super organizado. Então você chega, você tem onde estacionar, tem um café e uma livraria maravilhosos ainda no jardim. Você passeia pelo jardim dele, tem obras no jardim, obras de arte no jardim, tem cachoeira, tem as carpas, é aquele espetáculo de casa que você esquece que você está no Rio de Janeiro também. E quando você entra na casa, você tem coleções e exposições deliciosas e incríveis. Você tem obras importantíssimas da arte brasileira e mundial, e tem exposições assim com projetos, né, de curadoria muito delicados, muito sensíveis. Tudo que eu vejo ali, eu gosto. E se tornou um dos lugares que, para mim, assim, ir ao Rio e não ir lá, faltou um pedaço. Então fica a dica também para vocês. Geralmente tem cobrança de ingresso, tem algum dia aí da semana que acho que é gratuito, não tenho certeza, mas as cobranças de ingresso também são muito baratas, são bem simbólicas e vale a pena a experiência. É lindo. Rabisco. Opa, vamos lá, de dicas. Eu vou ser bem sucinto, rápido. Como eu falei, eu sou muito fã do audiovisual, então eu tô sempre ligado no que acontece nos streamings. E eu vou trazer, como esse é o mês de junho, o mês LGBTQIA+, que traz várias atrações, tem a parada gay, tem uma série de coisas acontecendo nesse, que dão visibilidade ao LGBTQIA+. Então, minhas dicas são dois programas de streaming que falam sobre o tema e que abordam isso de forma muito bacana. Tem o Ultimato Queer, que ao meu ver, ele foi para um lugar que eu vejo que muitas vezes não é falado, que está sempre oculto dentro do universo queer, do universo gay, que que são mulheres gays. E são casais de mulheres gays que deram o ultimato, a parceira deu o ultimato para outra, para que elas dêem um passo a mais, se casem. Então elas vão passar por uma experiência ali, convivendo com outras pessoas, se relacionando com outras pessoas, para chegarem ali no final, tomar a decisão se vão realmente se casar ou não, se aquele casal ia avançar para o casamento ou não. Então é muito bacana ver isso, porque eu vejo que nos filmes, a gente sempre fala de filmes gays, de filmes queer e tal, e as mulheres gays sempre ficam... eu vejo poucos filmes, tem vários filmes, mas eu vejo que o universo é um pouco menor do que o universo gay masculino, o homem gay. Você tem muito mais filmes que abordam essa temática de forma mais ampla. E eu gostei muito. Eu achei que isso é interessantíssimo. Eu já assisti, ainda falta o final, vai ser lançado semana que vem. Então dá pra conferir. O Ultimato no Netflix. Ultimato Queer. E a minha segunda dica também queer é Queer Eye, que teve a 7ª temporada lançada recentemente. A versão americana, que é um programa que trazem 5 fabulosos. Cada um aborda um tema dentro de uma pessoa escolhida. Um fala sobre cultura, que vai tratar dos problemas psicológicos ali, ver o que está acontecendo para tentar erguer aquela pessoa psicologicamente. O cara que lida com a parte visual da casa, reforma, ambiente. O que cuida da culinária, vestimenta e aparência. Então são 5 fabulosos, cada um cuidando de um tema dentro de um participante escolhido. É bem emocionante, porque você conhece a história das pessoas,
e eles ajudam essa pessoa a reerguer ela psicologicamente, principalmente, e colocando ali elementos que também transportam para a gente, faz a gente repensar alguns pontos, alguns requisitos. Então, essas são as minhas 2 dicas para o mês de junho, um mês da celebração queer. Então, Queer Eye, no Netflix, 7ª temporada no ar, e O Ultimato Queer, também no Netflix. Rabisco. Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast, como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canaldiversãoemarte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição Fred Cunha. Colaboradores Thaís Brito e Vitor Luz. Coprodução Atraverso. Produção e realização Canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte. Arte e cultura em multiplataformas. Rabisco. Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.